Sou de New Hampshire e no início dos meus 20 anos morava a cerca de 30 minutos de Manchester. Eu tinha uma namorada havia 2 anos, mas acabamos de terminar. Foi um momento estranho na minha vida, daqueles em que você está meio perdido, tentando entender as coisas, talvez procurando um significado sem perceber. Minha avó era extremamente religiosa e frequentava a liturgia religiosamente, sem trocadilhos. Após a morte do meu avô, comecei a ir à igreja com ela todos os domingos. Acompanhava em parte para apoiá-la e em parte porque achava que precisava de um pouco de estabilidade na minha vida. Meu avô tinha sido um veterano condecorado, muito conhecido e respeitado em nossa comunidade, e sua perda deixou um enorme vazio na vida da minha avó. Apesar do luto, a fé dela era inabalável. Ela me dizia que sabia que ele finalmente estava reunido com o Senhor, e eu via o quanto isso a confortava. Admirava isso, honestamente. Ter uma fé que traz paz de verdade é algo raro. Acho que é algo que as pessoas buscam a vida toda, mesmo que nem sempre consigam expressar em palavras. Um domingo após o culto, conheci uma garota. Tudo isso ainda parece um sonho febril. Eu nunca tinha visto por lá antes, o que era incomum, já que nossa comunidade era bem unida, especialmente na igreja. Ela era marcante, com cabelos cacheados bem escuros e olhos castanhos profundos. Esperei o serviço acabar e me aproximei dela. Parte de mim estava apenas atraída, mas outra parte estava curiosa por ver alguém novo, especialmente alguém da minha idade. Começamos a conversar e a conexão foi imediata. Tenho certeza de que todos sabem do que estou falando. Quando você conhece alguém e sente aquela faísca instantaneamente. O nome dela era Kaylee, e ela tinha um charme misterioso e discreto que me atraía. Fiquei tentando fazer perguntas específicas sobre seu passado, como família e vida em casa, mas ela fazia piadas e dizia que eu teria que sair com ela para descobrir. Eu realmente gostei dessa troca leve. Depois de muita brincadeira, ela disse que sua família havia se mudado recentemente para a área e que estava cursando faculdade nas proximidades, o que explicava por que eu nunca tinha visto antes. Antes de irmos embora, consegui o número dela e fiquei nas nuvens por ter conhecido alguém novo. Na semana seguinte, trocamos muitas mensagens e adicionamos um ao outro nas redes sociais. Lembro-me de ter rolado pelo Instagram dela e me surpreendido ao ver que ela tinha poucos seguidores. Gostei disso. Ninguém quer se apaixonar por alguém que o mundo inteiro já conhece. Conversamos sobre muitas coisas e ela começou a se abrir mais sobre sua família. Não quero entrar em detalhes, mas a situação dela não era boa. O padrasto era um alcoólatra desagradável e frequentemente maltratava ela e a mãe. O pai biológico dela era ainda pior, embora ela não entrasse em detalhes específicos. Aparentemente, eles tiveram que se mudar para fugir dele. Ela transferiu de escola e deixou tudo e todos para trás. Não quis forçar a barra e perguntar mais sobre o pai dela. Só fiquei feliz por ela estar se abrindo comigo. Adorava o mistério calculado dela, mas era bom conhecê-la em um nível mais pessoal. Não cheguei a marcar um encontro, porque imaginei que haveria na igreja no domingo seguinte. E lá estava ela de novo. Tomei isso como um sinal e a convidei para sair depois do culto. Ela nem hesitou. Apenas sorriu e disse sim. Marcamos de nos encontrar mais tarde naquela semana. Passei o resto da semana pensando nela, nervoso com o primeiro encontro. Quando finalmente chegou a noite, optamos por algo simples: um filme e algo para comer. Nada muito elaborado, apenas uma noite tranquila para conversarmos e nos conhecermos melhor. Eu realmente achava que as coisas estavam indo muito bem. Ela era uma ótima ouvinte e parecia genuinamente interessada, o que foi um alívio. Não queria que a noite acabasse tão cedo, então sugeri uma pequena volta de carro para continuarmos conversando longe do barulho do restaurante. Pegamos a estrada, saindo um pouco da cidade. Era uma daquelas vias que tecnicamente são rodovias, mas parecem mais uma estrada de duas pistas, cheia de curvas e cercada de árvores. Tudo estava perfeito. Mas é louco como as coisas podem mudar num instante. O que vou descrever agora nunca mais vai sair da minha mente. De repente, ela começou a falar, mas não era em inglês. As palavras eram rápidas, murmuradas, parecendo francês ou algo parecido. No começo, achei que talvez ela estivesse brincando ou me testando, mas então notei os olhos dela. Eles reviraram, deixando apenas os brancos à mostra. Eu desviei o carro e quase bati na barreira. Meu coração disparou porque parecia que ela estava em algum tipo de transe ou tendo um ataque epiléptico. Tentei me recompor e encostei no acostamento, tentando manter a calma.
Por dentro, eu estava em pânico. Peguei o telefone e liguei para a emergência, sem saber o que dizer, além de que achava que ela estava tendo uma convulsão. Enquanto esperava, continuei verificando como ela estava, sem saber se ela sequer sabia onde estava. Ela ainda estava falando e sua cabeça parecia vibrar. Eu não sabia o que fazer. Não queria tocá-la, mas sentia que precisava fazer algo. Nunca estive tão apavorado na minha vida. Então, tão repentinamente quanto começou, acabou. Ela virou a cabeça na minha direção, fechou a boca e piscou, com os olhos voltando ao normal. Então ela me deu um olhar selvagem e arregalado, algo que nunca vou esquecer. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela abriu a porta do carro e saiu correndo em disparada para dentro da floresta. Sim, você leu certo. Ela literalmente correu para a floresta. Eu estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer, mas não conseguia me mover. Minha cabeça estava girando e minhas mãos ainda tremiam. Fiquei naquela posição até a polícia e os paramédicos chegarem. Contei tudo para eles, mesmo sabendo que soava insano. Cada detalhe sobre os olhos dela e como ela correu. Eles ouviram e anotaram meu depoimento, garantindo que fariam o possível para encontrá-la. Depois daquela noite, ela desapareceu. Nunca mais a vi. Na igreja, ela nunca apareceu novamente. O Instagram dela foi deletado e aparentemente ela bloqueou meu número. Foi ainda pior. Pedi a um amigo para tentar contatá-la e o número dela tinha sido desativado. Nenhuma busca na internet deu em algo. Perguntei às pessoas na igreja se conheciam ela, mas ninguém sabia quem era. Não sei o que aconteceu com Kaylee e talvez eu nunca saiba.